What? Eu sou o Vlad Oliver. Bem, eu já percebi que a gente só vai aprender alguma coisa com o Octane e o Forest aqui se a gente tiver paciência e perseverança, ok? Então, como vocês podem ver, eu reduzi drasticamente a produção de vídeos para a gente aprender alguma coisa aqui com paciência e perseverança. E a gente já teria isto aqui, ou seja, a gente já teria a nossa ilhazinha montada, ok? Faltando pouca coisa aqui para resolver, como ajustar o fundo na base do ADRI com Primary ou Visibility, aquelas coisas que nós já fizemos aqui, ou seja, nós já temos informação suficiente para criar um bom cenário. Vocês vão me perguntar, como é que você conseguiu isso? Vejam, isso aqui já era o que eu estava fazendo. Eu só tinha virado de lado a nossa ilhazinha aqui, ok? E a gente estava nessa configuração aqui. E estando nessa aqui, o nosso Sol está sobre a nossa arvorinha, ok? Muito bem, quais são as coisas que a gente precisa fazer? Vejam, eu vou vir aqui no meu Mix e vejam que o Mix ele tem algumas... Ele está mostrando um tile aqui, ok? E eu não vou fazer muita coisa aqui, apenas eu queria mostrar para vocês, para a gente entender aqui, o processo. Vejam que, uma vez que eu tenho este input aqui, esse input aqui está em verde, vamos admitir que eu venha aqui para fazer um ajuste de cor aqui, e eu coloque ele em branco. Vejam o que acontece. Eu esbranquiço a minha grama, ok? Ela fica meia envelhecida. Vejam que aqui ainda eu tenho uns artifacts. Como é que a gente ajusta esses artifacts? A gente ajustaria vindo no roughness do nosso... e aumentando um pouco o nosso roughness aqui, de forma a tentar diminuir o número de pirilampos aqui, de vagalumes, ok? Vejam que eu estou exagerando um pouco. A ideia é essa mesmo, ok? Para vocês verem, ok? O que acaba acontecendo aqui. Uma das possibilidades, vejam, é difícil de mostrar isso aqui. Uma das possibilidades é a gente vindo aqui, opa, eu posso criar novos points aqui de... Vejam, o que acontece se eu vier para roxo aqui? Eu vou incluindo cor aqui. Uma das coisas que acontece, no ZBrush vocês já viram o randomize de cores, que é uma das coisas que faz com que a pele ela fique com uma mistura de azuis, vermelhos, ou seja, a nossa pele ela é formada de... Ela não é uma coisa lisa, ela é uma coisa que tem um randômico de cores, de acordo com... Você está vendo mais veias ou artérias, mais sangue, mais vermelho. Então ela é toda pintadinha, ok? E aquela pinturinha, ela ajuda o seu... Eu vou aproximar um pouco aqui. Subir um pouquinho. Opa. Quando a gente quer, não consegue. Aqui. Vamos subir um pouquinho aqui, para a gente ver. Muito bem. Veja, o que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo tudo em branco, ok? Não é a situação mais razoável, ok? Mas uma das coisas que a gente pode vir fazer aqui é dar um delete. Isso o nosso amigo... Veja, o nosso amigo Dave, ele faz tudo isso e fica ruim, ok? As coisas ficam ruins como vocês estão vendo. O que ele vem aqui é usar um Gaussian Spectrum. E vejam que o Gaussian Spectrum, aí sim ele vai fazer uma trambicagem aqui. E se eu conseguir renderizar, vejam que a máquina já está quase querendo dar um travão. Vocês vão ver que a gente tem uma bagunça aqui, ok? Veja, eu vou diminuir um pouco aqui para a gente ver o que está fazendo. O resultado tem que ser algo próximo a isso aqui. Nós estamos com... Vejam, isso aqui, esse widget aqui, faz com que isso aqui fique muito... Vejam, quando rola, né? Não está nem rolando.
isso aqui fique muito o espectro aqui. Vamos baixar bastante o espectro de forma a eu voltar a ter verde aqui. Mas o que com zero não tem espectro nenhum. De novo, a gente tem aquele problema que eu já disse a vocês, veja. Um pouquinho de azul, um pouquinho de não sei o que, um pouquinho de não sei o que lá aqui. Vamos abaixar um pouco a força disso aqui também. Vejam que eu estou mostrando as variações, ok? Talvez tão perto a gente não consiga ter uma noção, mas um pouco mais longe vocês conseguem ver que a grama fica com nuances, ok? E esses nuances podem ser interessantes para a gente ter um realismo na coisa, ok? Vou aumentar aqui, vou dar um 2 aqui. E se a gente sente que está muito visível, a gente abaixa um pouquinho isso aqui, ou levanta um pouquinho, de forma a ter. Vejam, a gente tem umas invasões de cor, e essas invasões de cor elas dão mais realismo na nossa cena, ok? E isso é uma coisa interessante da gente explorar, ok? Vejam, de novo eu vou girar isso aqui, a nossa ilha aqui, para a gente conseguir ver os detalhes. Vejam, aqui está bem visível que a gente tem áreas mixadas com cores diferentes. Aqui está meio exagerado. Quando você tem a luz do sol, você vê um certo exagero nisso aqui. Mas isso é interessante. Vou diminuir um pouco a força disso aqui. E a gente consegue ver que o nosso mato tem tonalidades. Ele é todo tonal aqui. Ok? Bem, isto aqui vai nos tornando mais capacitados a fazer cenários em cima desta organização aqui, ok? Já estou mostrando a vocês que uma terrinha é bem possível de ser feita juntando Octane, juntando Octane Scatter, ok? E as arvorinhas do Forest. A ideia é essa. Para finalizar, uma das coisas que o nosso amigo David faz, que é o seguinte, eu vou dar um delete nisso aqui, um delete nisto, ok? Vou vir aqui, com o Ctrl eu vou duplicar esse objeto aqui, ok? Vou colocar aqui embaixo, já está pequenininho, mas vamos colocar em Texture 2 aqui para vocês entenderem, ok? Eu fiz um ajuste aqui, ok? Eu vou vir aqui, vou dar um Color Correction aqui em cima e um Color Correction aqui embaixo, ok? Neste Color Correction aqui, eu vou diminuir a saturação aqui. Neste Color Correction aqui, eu vou aumentar a minha saturação, ok? O que acontece? Eu vou ter uma grama verdinha. Vamos diminuir bastante a saturação aqui, ok? Se eu não me engano, se a gente vier mexer no gama também, a gente ou clareia ou escurece. O que eu estou tentando? Clareia. Então vamos aumentar o gama aqui. Veja, o que eu estou tentando fazer? Estou tentando tornar a grama com diferenças tonais, ok? No entanto, ela continua sendo verde, ok? Se eu der um pequeno cotonho no rio aqui, pequeno, ok? Eu posso ter tonalidades de verde diferentes sem ter tanto problema de correção. Mas vejam que a gente está com uma montanha de corretores aqui nos meus dois materials, ok? Vejam, vou diminuir isso aqui. Talvez se a gente colocar em 5 aqui, ou seja, na metade, a gente tem os dois em funcionamento. Muito bem, vejam, isso aqui é mais uma maneira de você randomizar as cores da grama de forma a torná-la uma grama um pouco mais um pouco menos uniforme como ela é apresentada no menu inicial aqui, ok? Veja, se eu volto aqui eu acho que talvez a gente precisasse diminuir um pouco o roughness aqui para ter um pouco mais de valores. Enfim, diminuir a minha saturação aqui bastante. Enfim.
Vejam só, talvez aumentar um pouco os contrastes possa ajudar. Vejam, o que eu estou buscando é um pouco mais de volume, um pouco mais de nuances, ok? E isso a gente consegue com esta situação aqui, ok? É menos do que a outra, daquela do Gaussian. Aquela também é uma possibilidade, mas o ideal, a sugestão que eu dou para vocês disserem qual é o certo. Eu não tenho certo. A gente mostrou umas três ou quatro maneiras diferentes de você criar variações tonais aqui. Isso depende muito do trabalho que você vai fazer, depende do tipo de projeto, depende da animação, ok? Depende de uma série de coisas. Se eu fosse fazer uma cena aqui, dificilmente essa cena eu poderia trabalhar com ela única e exclusivamente com essa luz do sol aqui, ok? É provável que eu tivesse que fazer alguma correção na frente, afinal as sombras aqui elas estão tomando toda a área, ok? Então isso depende muito de posicionamento, depende de você entender qual é o processo que você quer e qual é o resultado que você quer na sua paisagem. Veja que uma paisagem onde o sun do daylight ele é bem paralelo aqui à mata, você cria volumes, esses volumes são interessantes, ok? Mas, como eu expliquei a vocês, nós não estamos tendo muito detalhamento nessa cena porque eu não consigo trabalhar com... É uma cena muito pesada para a gente trabalhar os refinamentos, ok? Então eu sugiro a vocês que não gravem quando estiverem fazendo a parte de refinamento da sua cena. Por enquanto é isso aí, nos vemos no próximo vídeo.